primeiro eu quero que você me fale o seu nome, aonde você mora e qual que é a sua ocupação, o que que você faz, com o que que você trabalha. Meu nome é Isaías Júnior de Oliveira, sou fisioterapeuta e psicanalista, né? Entre outros cursos que eu fiz aí também, e moro na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Perfeito. Então, ó, vou ler uma perguntinha aqui. Você autoriza que essa conversa fique disponível como prova clínica da enteroterapia e para inspirar outras pessoas que precisam de tratamento a terem resultados como você teve? Com certeza. Perfeito. Então, Isaías, me fala como é que estava a tua saúde antes da enteroterapia. Conta um pouquinho para mim. A gente falando, a gente até meio assim é suspeito, mas eu vi muitas melhoras por pequenos hábitos que a gente deixa de fazer. Por exemplo, o pão que você tira, o café. Então, são pequenos hábitos que você começa a tirar que surte efeito, que as pessoas falam assim, eu não consigo viver sem café. É uma crença limitante, porque você passou 3, 4 dias, você já não te faz tanta falta. Sem contar que afeta na sua saúde depois também, porque a gente não sabe aonde que esse café foi feito, como foi colhido, assim a gente vê como é a questão dos óleos essenciais, né? Então, a gente tem que tirar isso aí de tudo que a gente for alimentar. Tem que questionar. É uma coisa que nós brasileiros não questionamos. Mas me fala assim, um pouquinho de você. O que que você sentia antes? Quais os problemas de saúde que você tinha? O que que te incomodava antes de você fazer o dano? Por exemplo, a questão de dormir. Estou dormindo muito melhor. O Então você não humor dormia melhorou. bem, isso? O humor Então melhorou. fala assim, ó, então assim, ó, a gente vai chegar nessa parte de você falar dos benefícios, o que que você alcançou. Primeiro eu quero que você fale para mim como é que era a tua saúde antes, o que que você enfrentava no teu dia a dia. Então, o teu sono não era bom, enfim, só para a gente ficar certinho. Mau humor, irritabilidade, qualquer coisa explodia, não tinha explicação nenhuma. É sempre aquela questão de ficar reclamando da vida, era antes de conhecer o dano. Depois, aí que a gente vai ver o que a gente está fazendo errado, porque o que acontece. Enquanto a gente não descobre o que a gente está fazendo errado, a gente acha que está fazendo certo. Então, é muito interessante, assim, a minha vida antes, assim, eu tinha uma perspectiva, assim, muito negativa. Não acreditava em mim mesmo. Todo mundo, já, como é que fala? Virou a chave, eu não virei ainda. Porque tem muita gente ganhando dinheiro e eu não estou ganhando. O que está de errado? O que eu estou fazendo? Aí você vai ver que o erro está apenas o quê? Em você descobrir como você funciona. E isso são poucas pessoas que vai te pegar ali pela mão, literalmente, e vai te falar, ó, o caminho é esse. Eu lembro que em uma das mentorias você falou algo que me marcou muito, eu queria que você repetisse agora pro pessoal. Você falou sobre, né, que você tem uma doença autoimune e que durante todos esses 30 anos de tratamento nunca ninguém te falou onde estava a raiz. Então, você pode falar para a gente o que é essa doença e contar essa história para a gente? Essa doença que chama é artrite reumatoide, mas, assim, eu vou dar mais detalhes, mas quando ela aconteceu foi com 16 anos, que era chamada de doença de Still, porque era o seguinte, fazer vários exames, não detectou nada, então o quê? É doença de Still, é um tipo de reumatismo. Veio com 16 anos. Só que depois ela veio com 21 e tem me acompanhado. Só que, assim, o porquê, o que aconteceu, porque a medicina clássica, a medicina nossa, ela não explica de onde vem. Pode ser uma predisposição genética, pode ser um gatilho mental que aconteceu que desencadeou aquilo, mas não fala a origem
Porque é muito mais fácil eu tomar um medicamento todos os meses e enriquecer a indústria farmacêutica, mas ao passo de eu estar me matando aos poucos, porque eu falo isso aqui, é um suicídio programado. Você só não sabe a hora que vai acontecer. Só que ninguém fala isso para a gente. Hoje eu tenho essa visão. É tanto que eu falei assim, eu vou parar de tomar medicamento. Não aconselho ninguém a fazer, mas eu falei assim, se eu continuar, eu vou desenvolver um câncer. Então, o que é melhor? Eu vou ver um jeito melhor de fazer, de trabalhar meu emocional, ou uma cura natural, ou coisa semelhante, do que ficar entupindo de remédio, porque não vai resolver o problema. Pelo contrário, né? Vai piorar a situação. E as Então, você pessoas já têm... tinha tentado se tratar de várias formas, isso? Ó, vou falar, então, já que a gente, né, para poder acrescentar, babosa, folha de semente de sucupira, garrafada, benzer, tudo que você pensar, eu já fiz. Então, assim, por que não tentar algo que é natural, que não vai me trazer danos colaterais e que, vamos colocar, se não der certo, pelo menos não me prejudicou, mas eu tenho a convicção que funciona. Porque eu até falei para você os dias que eu fiquei sem comer pão, no outro dia o braço eu conseguia mexer sem sentir dor. E para quem tem artrite reumatoide, eu falo o seguinte, é algo muito sério. Eu sou suspeito de falar, mas assim, eu vejo assim que muitas pessoas que eu já vi, são pessoas obesas, são pessoas que têm várias complicações. Eu tive por quê? Por causa da indústria farmacêutica, porque eu não conhecia a raiz. Então, tomava um medicamento, necrosou a cabeça do fêmur, teve que colocar uma prótese. A outra, teve que colocar outra prótese. E assim sucessivamente. Então, hoje eu vejo que eu quero que ninguém passe pelo caminho que eu passei. Imagine você ter um tratamento aí. Vamos colocar na ponta do lápis, você gasta R$3.000 no tratamento. Só uma cirurgia de prótese que eu fiz, que graças a Deus, primeiramente Deus e meu pai, só a prótese foi R$25.000. Aí imagine se eu não tenho esse dinheiro, se eu dependo do SUS. E aí? Então, eu vejo que se o meu testemunho vai ser ajudar muitas pessoas a falar assim, opa, tem uma solução, tem algo aí que é muito mais simples de ser feito. Porque todo mundo quer lá e pega um remedinho, tomar, resolver o problema. Ninguém quer falar assim, não, vou lhe fazer um suco, vou lhe preparar o meu feijão, o que seja, o arroz, uma Vou ali salada. fazer um dame. Isso. As pessoas querem tudo pronto. Aí, quando você começa a fazer e ter resultado, a gente sempre fala, o primeiro cliente que ele te traz o resultado, aquelas pessoas que falam assim, não vou no Isaías, não vou na Esther, o que é pessoal ali, é tudo... É modo de falar, 22, né? Uhum. Aí a pessoa dá resultado, não, né? Realmente eu tenho que ir lá, porque ele vai resolver o problema, ou ela que vai resolver o problema. Então, hoje eu vejo assim, uma luz no fim do túnel muito grande. Né? A Fábio, ontem até a gente estava conversando, eu gostei que ontem ela está se soltando dentro do curso. Né? Ela está se soltando, ela tá indo para cima, isso é muito bacana. Né? Porque um grupo onde as pessoas, um quer ajudar o outro, eu falo que isso é raridade. Eu falo por causa da minha área da fisioterapia, é um querendo puxar o tapete do outro. Aqui na interoterapia não, aqui a gente é uma família, com certeza. É porque o seu sucesso é o meu sucesso. Por exemplo,
Você atende lá uma pessoa, resolveu o problema. Você que fez, mas eu tenho uma pessoa por trás de mim. Não foi só eu apenas. É a Stephanie, é a Fábio, é fulano de tal, é fulano de tal, é a comunidade que um está ajudando o outro. Então, as pessoas precisam ter essa visão. Porque quanto mais eu ajudo, mais eu sou ajudado. Aí as pessoas têm aquela questão, vou ajudar fulano de tal, mas eu não vou ser recompensado. Pelo contrário. Quanto mais eu ajudo, mais o universo fala assim, eu tenho que abençoar esse menino, eu tenho que abençoar essa menina. É assim que funciona. Isaías, me conta um pouquinho como é que você me conheceu, como é que você me encontrou nesse mundão da internet aí. Olha, eu estava procurando alguma coisa, né, nessa questão, até que eu falei com um amigo que trabalha com essa questão, aí eu comecei a ver seus vídeos e falei assim, peraí, então tem um negócio diferente, tem alguma coisa aí que me chamou a atenção. É pelo seu jeito simples de explicar. Por quê? Saúde é algo muito complexo, né? É algo muito complexo. Mas quando você consegue simplificar e se falar para qualquer pessoa e ela entender, é isso aí que é o charme da questão. Porque eu pego uma coisa complexa e faço ela ficar simples. É por isso que tem muita gente que ganha muito, mas muito dinheiro. Por quê? Ele pega uma coisa que todo mundo está falando 5, 6 horas para explicar uma coisa, ele com 15, 20 minutos ele explica a mesma coisa. O cara é bom? Mas ele teve o quê? A intuição de colocar no lugar do outro e ver, opa, o que eu posso fazer? Se fosse meu pai que estivesse nessa situação. Que quando a gente coloca alguém querido, a nossa visão muda. Não é minha mãe, peraí. Então, o que eu posso fazer? Minha mãe tem isso, tem aquilo, eu posso acrescentar aqui, diminuir aqui. Então, a gente precisa ter, você fala muito da questão da intuição. É a intuição baseada na questão científica, mas também nos nossos sentimentos, que fazem você ter ideias que você nem imagina. É isso aí. E me fala o seguinte, você chegou a assistir às aulas da Jornada Tratando na Raiz? Assisti as 3 aulas, depois fui lá, convenci o meu pai a comprar o curso, expliquei para ele, falei assim, pai, é assim, 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 porque eu vou ser sincero, não vou falar mentira, eu já comprei muitos cursos que não me trouxeram solução nenhuma. Alguns ajudaram, mas assim, um que me fez ver lá no final do túnel foi esse, assim, é muito importante quando a pessoa fala a linguagem que você quer ouvir, você entende o que a pessoa está falando. Exatamente. E quais das 3 aulas da jornada que você mais gostou, que mais chamou a atenção? Você lembra? Aí eu não lembro que foi tanta aula que eu assisti, que todo dia que eu tenho um tempinho, eu vou lá no YouTube, vejo, você fala assim, técnicas para isso, técnicas para aquilo. Sempre eu tenho um tempinho, eu vou lá e dou uma olhada. Então, é muita coisa que eu vejo, eu acabo assim, não guardando a que foi a melhor. Não tem a falar assim, todas têm o seu aproveito, porque, como eu sou psicanalista também, a gente faz uma leitura diferente. Que às vezes você fala 10 palavras, a gente consegue entender 20. Porque, é igual você fala, a sua cabeça pensa. E quando eu começo a ver, eu falo assim, nossa, tem relação com isso, tem relação com aquilo. Uma coisa que eu aprendi na faculdade com a professora minha, a única que fazia a gente pensar. Eu tinha raiva dela. Eu perguntava, eu não tinha, eu perguntava ela, professora, como é que é isso assim? Pensa aí. Aí eu pensava e dava a resposta. Aí ela falou, pois aí, você está certo, é isso aí. Aí eu falo, Aí eu perguntava de novo. O que ela fazia? Pensa. Aí eu pensava, aí dava a resposta. Ela era aquilo que mesmo. Porque hoje em dia
as faculdades, os cursos em si, em geral, ensinam que a técnica não ensina a pessoa que está do lado de cá a pensar. É isso que a gente vê hoje, esses gurus que tem, né? Eles passam o conteúdo, mas eles não querem saber se a pessoa está aprendendo, eles não querem saber se está ganhando dinheiro. É verdade. Me fale uma coisa, assim, tem alguma coisa que passou na tua cabeça que te impedia de entrar na formação? Olha, pela primeira vez, estou sendo sincero, não teve esse impedimento. Em outros cursos, eu pensei, eu até fiz, mas depois eu me arrependi. Mas dessa vez eu fiz sem assim. É que sabe aquela coisa que quando bate, não, você fala, é isso aqui que é o que eu quero, é isso aqui que eu quero fazer para o resto da vida. É isso aí que as pessoas elas ficam procurando. Eu falo assim, a paralisia da escolha. Você vê tanto conteúdo na internet, mas você não para pensar assim, esse conteúdo, o que ele vai acrescentar na minha vida? Vai mudar? Vai me sair, por exemplo, gosto sempre fala de ganhar 5 mil a mais, mas será que eu me empenhar daqui a um ano de 5 mil posso estar ganhando 50? Posso. Então, as pessoas não pensam a longo prazo. Eles querem ganhar, já querem ganhar 50 mil hoje. Não, não é assim que funciona. Pode acontecer? Pode, mas isso é um entre 1 milhão. Exatamente. E me fala assim, por que você decidiu confiar em mim? Já que você falou que não tinha dúvida nenhuma, o que fez você confiar em mim? Eu vou te falar o que acontece. Como alguns cursos que eu fiz e teve uma sementinha muito grande para mim, não sei se você já viu falar do pessoal do Corpo Explica. Então, quando a gente consegue fazer a análise da pessoa que está do outro lado, você consegue saber se ela está falando verdade ou mentira. Eu pensava que isso era como é que a gente fala no mundo? Uma falácia. Eu pensava que isso era uma mentira, mas não é. Os traços, como você se movimenta, como você fala, como você olha, como você gesticula, isso tudo faz com que a pessoa que está do lado de lá acredite que no que você está falando é verdade. Se você demonstrar uma insegurança por um minuto, por um segundo, a gente consegue captar. Então foi a minha segurança daquilo do que eu estava falando que fez com que você confiasse no meu trabalho e você acreditasse que aquilo era para você. Isso, foi isso mesmo. Correto. Perfeito. Então, me fala um pouquinho o que você pensava sobre os óleos essenciais? Você tinha medo de ingerir os óleos essenciais? Eu já em 2021, eu assim, tive um contato, mas não tanto com os óleos essenciais do Terra, né? Mas esse ano mais que eu comecei a me interessar, a saber um pouco mais os efeitos que eles trazem, né? E, e a gente vê os estudos também, né? Porque nenhuma empresa em sã consciência, porque a empresa, primeiramente, ela quer o bem-estar dos seus clientes, mas ela também quer ter lucro. Como é que uma empresa vai vir para o Brasil montar uma mega empresa sem perspectiva de lucro, né? Então, assim, é uma empresa idônea que busca qualidade, porque a gente vê várias marcas aí que, né? Eu até estava mostrando ontem, R$20, R$15. Tem algumas que compram e põem no mercado, que eu já vi aqui, compra de 10, de R$20 e vende por 30, 35.
Então, e os benefícios que ele traz, né? Teve um rapaz que eu estava acompanhando uma vez, que ele é biólogo, eu falando questão da lavanda, que fizeram um estudo, pegaram um grupo que usou a lavanda por um determinado tempo e o outro não. Teve uma melhora de 55%. O outro grupo estava tomando paroxetina e o outro grupo estava usando a lavanda. O que estava usando a lavanda teve um aumento significativo de 55% de diminuição na questão da ansiedade. Então, a gente vê que os estudos estão aí, só não é mostrado. Por quê? Porque a indústria não tem interesse da gente aprender esses segredos que tem a nosso favor, né? Mas e quanto à ingestão? Você ficou inseguro em algum momento de Não, ingerir óleo sem essencial? problema nenhum. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, perfeito. Agora me conta assim, quais foram os benefícios que você alcançou depois de fazer o Dani? Na tua saúde, para você, pessoalmente. Olha, a visão de mundo minha mudou totalmente. Porque a gente fica pensando o quê? Dentro da caixinha, né? Não, hoje não. Hoje eu penso o seguinte, tem a possibilidade de a cada dia estar melhorando a minha questão da clientela, está ajudando mais pessoas. Por quê? A pessoa bem-humorada, a pessoa que ele tem artrite, mas ele consegue controlar, porque quem tem, ele fica irritado a qualquer coisa para ele irrita. Então, assim, eu hoje, para me irritar só se for algo fora do comum, porque a gente também não tem sangue de barata, né? Mas, porém, melhorou demais a questão do humor, a minha questão de ver as possibilidades que tem para mim alcançar. Uma coisa que eu tinha parado de fazer era os vídeos, eu voltei a fazer, fiz gravação ontem, fiz hoje. Né? Então, assim, não tenho E o medo de fazer. sono e as dores, conta como é que tá. O joelho que está um pouco dolorido, porque é a questão do próprio desgaste desses anos todos. Mas, assim, consigo controlar, contornar. Aí a pessoa fala, toma um anti-inflamatório. Eu falo o seguinte, olha, o anti-inflamatório, ele vai me melhorar agora e depois. Então, as pessoas têm a questão seguinte, o limiar da dor do brasileiro em si, eu estou falando por mim, mas o homem em si, ele é muito mole. Qualquer dorzinha que ele tem, ele já... Eu tiro essa experiência minha para o meu pai. O meu pai vai falar assim, estou sentindo dor, é porque está sentindo mesmo. Só se for alguma coisa muito grave. E comigo é a mesma coisa. Só se não tiver jeito de eu fazer a coisa que eu não faço. Mas eu aprendi assim, tem muitas coisas que eu posso fazer sentado, porque a gente fala, você está com artrite, você não pode fazer a fisioterapia. E quem disse que eu não posso fazer a endoterapia? Quem disse que eu não posso atender meu cliente e prestar um serviço de qualidade e dar resultado para ele e ser bem remunerado por isso? Então, as pessoas querem colocar na mente da gente que a gente é o quê? Inútil. Então, hoje eu me vejo, assim, depois desse processo que eu passei, assim, uma outra pessoa, com a outra perspectiva de vida. E o Acredito. sono? O sono, assim, a questão da artrite ainda, mas igual antes, que eu ia dormir 3, 4 horas da manhã, melhorou, mas melhorou significativamente. Maravilha. E o humor, conta para mim. Hoje eu ria, vou até falar uma coisa, eu ria até das coisas ruins. Por quê? Que
que a coisa ruim aconteceu, mas tem um propósito. Todo mundo fala, nossa, que coisa, que tragédia. Analisa o contexto, por quê? Tudo tem um propósito. Nada acontece sem estar no controle de Deus, né? Para quem é cristão e acredita, né? Ou quem não é, que eu a respeito também, mas eu acredito dessa forma. Tudo está na mão dele. Ah, aconteceu errado. Era para acontecer. Tira proveito daquilo. Me fala assim, ó, de 0 a 10, qual que foi a tua melhora com o Dami? 11. Eu devia ter conhecido esse negócio há mais tempo. Eu sempre falei isso com você, ué. A tua melhora foi 11? Foi. Assim, a minha perspectiva, assim, muito, muito, muito boa mesmo. Que bom, que bom. E me fala um pouquinho como é que foi para você aplicar o Dami, como é que foi para você vivenciar né, as 4 semanas ali de tratamento, foi difícil, foi fácil? Conta um pouquinho para mim. Para mim, eu falo por mim, para mim não é difícil pelo seguinte, porque eu tenho a questão de frutas, as verduras, negócio, eu puxei meu pai sempre gosta disso. Então, por exemplo, comi uma fruta, evitava a questão do pão, do café, do queijo, que hoje, assim, eu como queijo, mas, assim, se tiver, se não tiver, não me faz falta. O doce, que eu era viciado em doce. Suco, para mim, tinha que ser melado. Hoje, suco, para mim, um pouquinho de açúcar já está bom. Então, assim, eu tive uma qualidade de vida que melhorou demais. E eu creio que, assim, com o decorrer do tempo, que eu for aplicando mais o Dami na minha vida, com pouco tempo eu já estou, como diz o ditado do mineiro, a gente já está 0 bala. É isso aí, é isso aí. Então, o Dami, o tratamento, superou suas expectativas? Demais da conta. Eu falei assim, ô, gente, isso aqui funciona? Essas verdurinhas, esses negócios, não acredito, não. Porque a gente tem que ser sincero, porque falar assim, eu acredito. Não, eu nunca falei, não, esse negócio, comer esse negócio aqui, tomar óleo essencial, fazer isso aqui. Será que funciona? Falei, vou pagar para ver. Eu falei, fiz e superou minha expectativa. E eu falo para todo mundo, porque as pessoas têm uma questão de fazer o dano quando está com problema. Sendo que se ele fizesse a prevenção antes da doença se alojar, ele teria uma qualidade de vida muito maior. Com certeza, é isso aí. Fica aí a recomendação. Não precisa esperar ficar doente para fazer o Dami. Venha antes. E aproveita que você já está nesse embalo aí, ó, Isaías. Deixa um recado ali, ó. O que você diria para um cliente que está em dúvida se a enteroterapia é para ele, está em dúvida em fazer um tratamento com enteroterapeuta? O que você diria para essa pessoa? Vou pegar uma fala sua. Vou pegar uma fala sua. Faça o tratamento. Se você não tiver resultado, eu te devolvo o dobro do seu dinheiro. Mas desde que você siga a risco o tratamento. Você seguiu, não deu resultado, te devolvo o dobro do seu dinheiro que você pagou. Porque você não está correndo risco nenhum. Aí dá certo, sabe? Aí dá certo, né? Aí eu falo assim, agora então você tem que pagar o dobro. Agora tem que virar a moeda, né? É isso, ué. Então, você diria para essa pessoa que está em dúvida fazer o tratamento? Faz o tratamento. Não deu certo, eu te devolvo o dobro. Mas você tem que seguir à risca
o tratamento. Você seguiu, você vai ter um resultado, você vai ter que se surpreender. Você vai chamar seu pai, sua mãe, sua tia, seu avô, seu papagaio, o gato, todo mundo para fazer. É isso aí, maravilha, maravilha. O que você está achando das aulas da formação? Me conta. Tem uma aula favorita? Tem alguma coisa que você gostou demais de aprender na formação? Cada aula eu aprendo assim, eu falo assim, meu Deus, gente, eu não tinha pensado nessa questão. Todo mundo fala assim, a psicologia, as terapias. Eu também falava a mesma coisa. Tudo acontece na mente. Mas não é. Uma parcela acontece na mente, mas os outros 90% é no intestino. Eu virei essa chave. Por quê? As pessoas têm a visão de falar que tudo é emocional. Que tudo é emocional. Tem uma parcela do emocional? Tem. Mas se eu não trato a raiz do problema, a pessoa vai fazer 20, 30, 40, 50 sessões de terapia e não vai resolver. E a fala do profissional? Não, você tem que continuar, que o processo é esse, que o processo é lento. Eu até te comentei, tem gente que fala assim, você tem que fazer 20 sessões. Por quê? Não, você tem que fazer as sessões que vai resolver o seu problema. Pode ser que você tenha que fazer 20, dependendo do caso do seu cliente, né? Mas as pessoas querem fazer o quê? Todas as profissões, fazer o quê? Receita de bolo. Você pode observar os médicos. Passa o remédio para gastrite, passa o omeprazol para todo mundo. Pantoprazol para todo mundo. Sendo que é um negócio que dá uma dor de cabeça danada. Então, assim, vamos tratar a raiz e, já que a gente é terapeuta, trata o emocional juntamente. É mais um adendo para você, daqui a um tempo, estar cobrando um valor mais diferenciado. Com certeza, com certeza. E, para a gente finalizar, Isaías, deixa aí um recado para aquele terapeuta natural, para aquele psicoterapeuta, aquele massoterapeuta, aquela pessoa que está querendo fazer a formação, mas está em dúvida. Deixa um recado para essa pessoa aí. Não perca tempo. Faça o curso da doutora Stephanie pelo seguinte: você vai fazer um curso que você vai ser pegado pela mão, aonde vai ser tirado todas as suas dúvidas, aonde tem uma comunidade que vai estar te ajudando, vai estar te auxiliando, vai tirando, por exemplo, ô Isaías, o que eu posso fazer em tal patologia? Você pode fazer isso e isso. Ô Rogério, o que eu posso fazer? Então, aqui é o local aonde que você vai ter apoio, suporte e não pensa duas vezes. Que você, por exemplo, você vai parcelar no cartão de crédito. Depois que você terminar a sua formação e você dedicando, você é muito pessimista, dedica-se 3 meses de divulgação todos os dias na internet, que eu te garanto que com 2 meses você paga o seu curso e daí para frente é só lucro. Então, não espere, mas está difícil. Difícil é uma casa em cima da outra. Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Aí depois está todo mundo lá na frente ganhando dinheiro e você aí, fazendo a massagem lá na pessoa, cobrando R$80, tendo que atender 20 pessoas por dia. Você tem condição de atender 20 pessoas por dia? Não é melhor você atender 5 pessoas por dia e cobrar R$1.500 de cada uma? E aí? Você está esperando o quê?
Não, a oportunidade só passa uma vez. Se você não agarrar ela agora, depois você não vai agarrar mais. Por quê? Isso é comprovado cientificamente. Você viu uma oportunidade, passou, e você não agarrou, ela pode passar 200 vezes na sua frente, você não vai agarrar ela de novo. Então, não pense para amanhã. Viu a jornada? Faz o que tiver que fazer. E entra no curso de cabeça, se dedique. Você vai falar assim, nossa... Acho que o seu som travou, Isaías. Ah, agora voltou. Então, eu falo, não vamos perder tempo, companheiros aí de profissão, terapeutas, massoterapeutas. O mercado está carente da sua presença. Então, embarque junto nessa jornada, junto conosco, ok? Não espere para amanhã, não. Lá lançou, como é que a gente fala aqui na internet, o carrinho, passa o seu cartão, conversa com um, conversa com o outro, que sabe que vai ser maior beneficiado? Vai ser você, seu pai, sua mãe, sua família, seus amigos. Até os seus inimigos vai ser beneficiado, porque eles vão te procurar depois. Fala assim, infelizmente o fulano de tal resolve o problema, eu não gosto dele, mas eu vou lá porque ele resolve o meu problema. A gente não tem isso numa empresa que tem pessoas que a gente não gosta, mas a pessoa te dá tanto resultado, você vai mandar ele embora? Não vai. É isso aí. E agora me fala assim, ó, você como psicoterapeuta, você acha que os profissionais que trabalham com terapias comportamentais, os psicólogos, eles precisam vir e fazer a formação? Vou falar baixinho. Está passando da hora. Então, deixa o seu recado aí para esse povo. Porque, por exemplo, você fica com um paciente ali 6 meses. Vamos supor que você cobra uma consulta de R$ 200. Vamos pôr na ponta do lado para o pessoal entender, que eles gostam de tudo na matemática. Então, dá 800. 800 vezes 6, R$ 4.800. E ao término de 6 meses, ele não está somente com psicólogo. Ele geralmente está com psiquiatra também. Então, ele está fazendo uso de medicamento. Aí, por exemplo, esse terapeuta que faz o curso de interterapia, o que ele vai fazer? Ele vai resolver o problema na raiz. Aí, o desmame do medicamento ele vai fazer o médico. Mas, por exemplo, ele cobrou R$ 1.500 desse tratamento. Aí ele fala assim, nossa, mas se ele ficasse comigo 6 meses, eu ia cobrar 4.800. Pela lógica. Mas quantas pessoas esse cliente vai te indicar? No mínimo umas 10 ou 15. Então, as pessoas precisam resolver o problema na raiz. Porque tem a questão emocional, mas a gente sabe que a nossa alimentação, a injeção de medicamentos, todas essas coisas aí influenciam. Mas os colegas, eles não sabem disso. E quando a gente fala, eles até riem. Então, eu falo, faça o curso com a doutora Stephanie, que é o quê? Não é eu que estou falando, é uma profissional que entende, você vai ouvir ela falar, e se tiver um questionamento, pergunte a ela, ela vai te mostrar com estudos, porque a família não acredita, enquanto você não dá resultado. Então, falo para esses colegas, faça o curso. Eles não fazem tanto curso. Então, faça um curso que vai na raiz do problema, do que gastar aí 20, 30, 50 mil reais em curso. Não sou contra,
eu não sou contra quem tem essa disponibilidade de dinheiro para poder estar investindo, porque, por exemplo, você investe no curso de aromaterapia, você interage mais, você aprende mais sobre os óleos essenciais, você vai cobrar um preço mais diferenciado. Não sou contra você fazer isso, dessa forma. Agora, mas você faz um curso aqui, outro curso ali, outro curso ali, você vai ficar enxugando gelo. É isso aí, é gastar um monte para um monte de curso que não realmente não traz a resolução da raiz do problema, né? E outra coisa, né? O gasto é muito menor, o investimento é muito menor. Com certeza. Porque eu falo o seguinte, que 30 anos de corticoide, gente, não desejo nem para o meu pior inimigo. Não desejo. Se eu tiver algum, não desejo, porque eu não sei se ele vai aguentar o que eu aguentei, né? Porque cada um tem uma estrutura para passar. E eu vejo que eu tive esse problema por causa de um propósito. A gente fala assim, é por acaso. Não é por acaso. Isso aí é uma outra demanda, isso é um testemunho muito grande, né? Que o que aconteceu realmente comigo diante desse problema. Mas eu vejo assim, hoje eu sou um cara muito mais feliz. Esse ano de 2022 não foi fácil para mim, que eu fiz uma cirurgia em janeiro, que foi uma cirurgia assim que foi, por incrível que pareça, foi a cirurgia mais simples que eu fiz, mas a que mais me deu me trouxe danos. Mas tudo tem um propósito, né? Nada acontece por acaso. Então eu falo para os profissionais, colegas, investem em algo que vai te dar retorno. Você fez ali. E tem um detalhe que eu vou te falar, que você sempre fala para a gente. A garantia estendida. Imagine quem faz isso. O pessoal dá garantia de quê? 7, 15 dias, no máximo 30. Seu curso é 90. Imagina um camarada com 90 dias fez o curso. Atendeu 3 pacientes, pagou o curso, e aí? Exatamente. Exatamente. As pessoas não sabem fazer matemática. E eu, graças a Deus, isso aí eu herdei do meu pai. Falar em números comigo, eu já falo com o cliente, é assim, 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 você vai ter o gasto, você vai investir, mas a longo prazo você vai ter melhor qualidade de vida. A questão de medicamentos, você não vai ter mais outras lesões, porque hoje o que eu vejo é o profissional não tendo tempo para explicar para o seu cliente o que está acontecendo com ele. Não É tem verdade. tempo, ele acha que tem que entender e pronto, acabou. Eu até fui no médico e me passou um remédio para tomar, eu falei, vou tomar, tomei. Liguei para ele dar uma posição, se eu posso tomar um outro medicamento para poder. Nem retornou. É difícil. Eu te entendo. Por isso que a gente aqui, ó, interoterapia, ela vem para resolver esses problemas, ela vem para tratar o problema de saúde do cliente na raiz. Eu, dentro da formação, ensino todos os meus enteroterapeutas a ficar disponível para o cliente, a dar assistência, a ajudar, porque a gente está comprometido com transformação. Essa é a verdade. A gente não está aqui comprometido só com o nosso resultado, a gente está comprometido com o resultado do cliente. Isaías, muito obrigada por você ter se disponibilizado aí a ajudar, dando essa entrevista, trazer aí esse esclarecimento para mais pessoas, porque eu tenho certeza absoluta que o teu testemunho vai ajudar muitas e muitas pessoas. Tá bom, Isaías? Muito obrigada, fica com De Deus, a nada. gente vai conversando. Ok. Tá bom? Um beijo, tchau. Fica com Deus. Amém, tchau, tchau. Tchau, tchau.